Rebeca Passos nunca imaginou que dizer não a um pedido de casamento pudesse ser o primeiro passo para encontrar o amor de verdade. Mas ali estava ela, a 3.000 metros de altura, flutuando em um balão de ar quente sobre Rio Claro, tentando entender como havia chegado àquele momento mágico ao lado de um estranho que fazia seu coração disparar de uma forma que jamais experimentara antes. "Você tem certeza de que é seguro?" perguntou Rebeca, agarrando a borda da cesta com força suficiente para deixar os nós dos dedos brancos. Sua câmera pendurada no pescoço balançava suavemente com o movimento do balão. Leonardo Guerreiro riu, e o som ecoou pelo céu azul de uma forma que fez algo dentro do peito dela se contrair. "Confie em mim, eu faço isso há anos. O balonismo é minha paixão." Era difícil não confiar naquele homem. Tinha algo na forma como segurava o cesto, na confiança com que explicara os procedimentos de segurança, na maneira como seus olhos castanhos brilhavam quando falava sobre voar. Rebeca havia ganhado aquele passeio em uma promoção da rádio local, exatamente 3 semanas após ter devolvido o anel de noivado para Carlos, seu ex-namorado de 5 anos. "Então você trabalha com isso?" ela perguntou, tentando distrair a mente dos pensamentos sobre a altura e da proximidade perturbadora daquele desconhecido. "Não exatamente." Leonardo ajustou algo no queimador, fazendo as chamas dançarem acima de suas cabeças. "Sou engenheiro civil. Trabalho com minha família no ramo hoteleiro. Mas nas horas livres," ele gesticulou para o céu ao redor. "Aqui é onde me sinto realmente livre." Rebeca entendeu perfeitamente. Como consultora em sustentabilidade e ESG, passava os dias pensando em como preservar o planeta, mas era através da fotografia que sua alma realmente respirava. Instintivamente, levantou a câmera e capturou o momento. Leonardo concentrado nos controles, o sol pintando reflexos dourados em seus cabelos escuros, a paisagem infinita se estendendo abaixo deles. "Você é fotógrafa?" ele perguntou, notando o equipamento profissional. "Amateur apaixonada," ela respondeu, sentindo o rubor subir pelas bochechas. "Trabalho com consultoria ambiental, mas a fotografia é minha válvula de escape." "Então somos 2 escapistas aéreos." Leonardo sorriu, e Rebeca sentiu aquela sensação estranha novamente, como se o mundo tivesse ficado um pouco mais brilhante. O balão deslizou suavemente sobre campos verdejantes e pequenas casas que pareciam brinquedos vistos de cima. Rebeca começou a relaxar, permitindo-se apreciar a experiência única. Era exatamente o tipo de aventura que sempre sonhara viver, mas que Carlos sempre considerara perigosa demais, ou desnecessária. "Posso fazer uma pergunta pessoal?" Leonardo quebrou o silêncio confortável que se estabelecera entre eles. "Depende de quão pessoal," ela respondeu, surpreendendo-se com o próprio tom brincalhão. "Você está aqui sozinha, por escolha ou por acaso?" A pergunta atingiu um ponto sensível, mas de uma forma curiosamente reconfortante. "Por escolha, eu diria. Recentemente descobri que às vezes precisamos dizer não às coisas erradas para abrir espaço para as certas." Leonardo assentiu, como se entendesse perfeitamente. "Minha irmã sempre diz que sou muito exigente com relacionamentos. Que nunca vou encontrar alguém se continuar procurando por algo que talvez não exista." "E você acredita nela?" "Acreditava," ele respondeu, seus olhos encontrando os dela de uma forma que fez o estômago de Rebeca dar uma cambalhota que nada tinha a ver com a altitude. "Mas ultimamente tenho me perguntado se ela não está errada." O vento mudou de direção sutilmente e Leonardo precisou ajustar a trajetória do balão. Rebeca observou suas mãos competentes trabalharem, notando como ele se movia com a graça de alguém completamente à vontade em seu elemento. Era atraente de uma forma que ia muito além da aparência física. Havia uma confiança natural nele que a fazia sentir-se segura mesmo flutuando no céu. "Você compete?" perguntou, tentando manter a conversa em território seguro. "Sim, quando posso."
Na verdade, há um campeonato regional na próxima semana. Você gostaria de... Ele parou no meio da frase, parecendo um pouco embaraçado. Desculpe, acabei de conhecê-la. Não quero parecer presunçoso. Presunçoso seria se você não perguntasse. Rebeca ouviu-se responder, surpresa com sua própria coragem. Eles riram juntos, e o som se misturou ao sussurro do vento e ao ocasional rugido do queimador. Era um momento perfeito, daqueles que existem apenas na memória e que parecem bons demais para serem reais. Então, o telefone de Leonardo tocou. Ele olhou para a tela e franziu o senho. É minha irmã. Desculpe, mas ela só liga quando é urgente. Leonardo, onde você está? A voz de Camila vazou pelo telefone, alta e ligeiramente histérica. Papai quer falar com você agora sobre a expansão de Campos do Jordão. E tem uma jornalista aqui fazendo perguntas sobre não sei o que de sustentabilidade nos hotéis. Rebeca viu Leonardo fechar os olhos por um momento, como se tentasse manter a calma. Camila, estou em um passeio de balão. Não posso simplesmente descer e aparecer aí. Um passeio de balão? Com quem? Leonardo olhou para Rebeca e ela pôde ver o conflito em seus olhos. Era óbvio que a família dele era complicada, especialmente a irmã. Com uma amiga. Ele respondeu simplesmente. Que amiga? Você não tem amigas mulheres, Leonardo. A não ser que... A voz de Camila ficou perigosamente doce. Você está em um encontro, não está? Camila, não é da sua conta. Diga ao papai que estarei aí em 2 horas. Ele desligou o telefone com mais força do que o necessário, claramente irritado. Família complicada? Rebeca perguntou com suavidade. Você não tem ideia, Leonardo suspirou. Minha irmã tem a impressão de que precisa gerenciar minha vida pessoal. E ela é, digamos, muito boa no que faz. Havia algo no tom dele que fez Rebeca sentir um arrepio de apreensão. Mas antes que pudesse perguntar mais, Leonardo apontou para o horizonte. Olhe, disse ele, sua voz voltando ao tom caloroso de antes. É por isso que eu amo voar. O sol começava a se pôr, pintando o céu em tons de rosa e dourado que nenhuma câmera jamais conseguiria capturar completamente. Rebeca sentiu lágrimas nos olhos, não de tristeza, mas daquela emoção pura que vem quando testemunhamos algo verdadeiramente belo. É perfeito, sussurrou. Sim, Leonardo concordou, mas quando ela olhou para ele, percebeu que não era o pôr do sol que ele estava observando. Era ela. O pouso foi suave como uma pluma tocando a terra, mas Rebeca sentiu como se tivesse voltado bruscamente à realidade depois de 2 horas no paraíso. Leonardo manuseou o balão com a perícia de quem havia feito aquilo milhares de vezes, dobrando cuidadosamente o tecido colorido enquanto ela permanecia ali, ainda processando tudo que havia acontecido naquelas alturas. Então, disse ele, removendo as luvas de trabalho, que tal aquele café que prometi? Conheço um lugar perfeito aqui perto. Rebeca hesitou. Uma parte dela queria dizer sim imediatamente, mas a outra parte, a sensata que ainda estava se recuperando do fim do noivado, sussurrava advertências sobre homens charmosos e situações que pareciam boas demais para ser verdade. Eu adoraria, mas... Começou ela, então parou. Por que estava fazendo isso? Por que estava deixando o medo decidir por ela novamente? Mas, Leonardo repetiu, e havia uma vulnerabilidade em sua voz que a surpreendeu. Na verdade, nada. Café seria perfeito. O sorriso que ele deu poderia ter iluminado toda Rio Claro. Ótimo, deixe-me só guardar o equipamento. 20 minutos depois, estavam sentados em uma pequena cafeteria aconchegante no centro da cidade. Rebeca havia escolhido um cappuccino, Leonardo um expresso duplo, e entre eles pairava aquela tensão agradável de 2 pessoas que sabem que algo especial está começando. Então, consultoria em sustentabilidade, disse Leonardo mexendo o café. Deve ser fascinante trabalhar tentando salvar o mundo. É mais complicado que isso, Rebeca riu. Na maioria das vezes é explicar para empresários por que investir em práticas sustentáveis não é apenas coisa de hippie, mas faz sentido financeiro também.
Imagino que seja frustrante às vezes. Muito. Mas quando você consegue mudar a mentalidade de alguém, quando vê uma empresa realmente abraçar mudanças positivas, ela deu de ombros. Vale cada discussão difícil. Leonardo assentiu, parecendo genuinamente interessado. Minha família está sempre falando sobre modernizar nossos hotéis, torná-los mais eficientes. Talvez você pudesse dar uma olhada algum dia. Sério. Os olhos de Rebeca se iluminaram. Que tipo de propriedades vocês têm? Principalmente pousadas e hotéis de médio porte, focados em turismo de aventura e esportes. Meu pai construiu o negócio do zero. Havia orgulho na voz de Leonardo. Agora eu cuido da parte técnica e da expansão. Deve ser incrível trabalhar em família. Tem seus momentos, Leonardo disse, mas Rebeca percebeu uma sombra passar por seus olhos. Às vezes é difícil separar negócios da vida pessoal. Antes que ela pudesse explorar o assunto, o telefone dele tocou novamente. Desta vez, Leonardo apenas olhou para a tela e desligou a chamada. Sua irmã de novo? Como você adivinhou? Ele riu, mas havia tensão em seus ombros. Camila tem dificuldade em aceitar que eu possa ter uma vida fora do trabalho e da família. O telefone tocou mais uma vez, e mais uma. Na quinta chamada, Leonardo finalmente atendeu. Camila, pelo amor de Deus, o que é tão urgente? Rebeca pôde ouvir a voz aguda da mulher do outro lado, embora não conseguisse distinguir as palavras. Observou o rosto de Leonardo se fechar gradualmente. Não vou voltar agora, porque estou ocupado. Sim, com uma pessoa, uma mulher. Camila, isso não é da sua... Ele suspirou profundamente. Está bem, estarei aí em 1 hora. Quando desligou, parecia derrotado. Desculpe, disse ele. Minha família está tendo uma emergência que aparentemente só eu posso resolver. Que tipo de emergência? Rebeca perguntou, tentando não soar curiosa demais. O tipo que Camila inventa quando acha que estou me divertindo demais longe dela, Leonardo respondeu com amargura. Ela faz isso desde que éramos crianças. Algo no tom dele fez Rebeca se inclinar para a frente. Leonardo, posso fazer uma pergunta? Claro. Sua irmã já sabotou outros relacionamentos seus? O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. Ela não é má pessoa, Leonardo disse finalmente. Apenas protetora demais. E tem ideias muito específicas sobre que tipo de mulher seria adequada para mim. E que tipo seria esse? Bem, para começar, alguém que trabalhe no negócio da família. De preferência, filha de pessoas que meus pais já conhecem. Católica praticante, que não tenha ideias malucas sobre carreira própria. Rebeca quase engasgou com o café. Ideias malucas sobre carreira própria? Eu sei como soa, Leonardo disse rapidamente. Eu não penso assim, mas Camila tem algumas opiniões antiquadas sobre o papel das mulheres. E seus pais concordam com ela? Minha mãe não tanto, mas ela raramente confronta Camila. E meu pai... Leonardo hesitou. Meu pai confia muito no julgamento dela quando se trata de questões familiares. Rebeca sentiu um frio no estômago. Havia algo familiar nessa história, a sensação de estar sendo julgada por padrões que não conseguia ou não queria atender. E você? O que você pensa? Leonardo a olhou diretamente nos olhos. Eu penso que uma mulher que escolhe construir sua própria carreira, que tem paixões e sonhos próprios, que não tem medo de se aventurar, é exatamente o tipo de pessoa por quem vale a pena lutar. O coração de Rebeca disparou, mas antes que pudesse responder, o telefone dele tocou mais uma vez. Não atenda, ela disse impulsivamente. O quê? Não atenda, pelo menos não agora. Dê-nos mais alguns minutos. Leonardo olhou para o telefone, depois para ela, e então fez algo que a surpreendeu. Desligou o aparelho completamente. Pronto, disse ele. Agora somos só nós dois. Rebeca sorriu, sentindo como se tivesse vencido uma pequena batalha. Obrigada. Não, obrigado você. Às vezes, preciso que alguém me lembre que posso escolher quando estar disponível. Eles ficaram em silêncio por um momento, cada um absorto em seus próprios pensamentos.
Rebeca estava tentando processar tudo o que havia aprendido sobre Leonardo e sua família complicada, enquanto se perguntava em que tipo de situação estava se metendo. Posso confessar uma coisa? Leonardo quebrou o silêncio. Claro. Quando ganhei essa promoção para o passeio de balão, quase não fui. Pensei que seria chato voar sozinho com estranhos. E agora? Agora estou pensando que foi a melhor decisão que já tomei. Rebeca sentiu o rubor subir pelas bochechas novamente. Você é muito charmoso, sabia disso? É um defeito, ele riu. Ou pelo menos é o que minha irmã sempre diz. Sua irmã diz muita coisa, pelo que percebi. Demais, Leonardo concordou. Mas não quero falar sobre ela agora. Quero saber mais sobre você. Me conta sobre suas fotografias. E então, Rebeca se viu falando sobre suas exposições, sobre os prêmios que havia ganhado, sobre como se sentia quando estava atrás da câmera capturando momentos únicos. Leonardo a ouvia com uma atenção total que ela não estava acostumada a receber. Você tem algumas fotos com você? Perguntou ele. Algumas no celular. Ela respondeu, um pouco tímida. Posso ver? Rebeca mostrou algumas de suas fotos favoritas. Paisagens de suas caminhadas, retratos espontâneos de pessoas nas ruas, detalhes arquitetônicos que havia capturado durante suas viagens. Rebeca, isso é incrível, Leonardo disse, claramente impressionado. Você tem um olhar único. Estas fotos são arte de verdade. Obrigada, ela murmurou sem conseguir esconder o quanto o elogio a afetou. Não, falo sério. Você já pensou em fazer uma exposição individual? Sonho com isso, mas... Ela hesitou. Mas... Meu ex-noivo achava que era perda de tempo. Dizia que eu deveria focar na carreira de verdade. Leonardo franziu o senho. Seu ex-noivo não parece ter sido uma pessoa muito incentivadora. Não era mesmo, Rebeca admitiu. Na verdade, essa foi uma das razões pelas quais disse não quando ele pediu minha mão. Você disse não a um pedido de casamento? Disse. E foi a melhor decisão da minha vida. Leonardo sorriu. Então temos isso em comum também. Como assim? Ambos dissemos não às coisas erradas para abrir espaço para as certas. Eles se olharam e Rebeca sentiu aquela conexão intensa novamente, como se fossem duas peças de quebra-cabeça que finalmente haviam encontrado seu par. Mas então o telefone de Leonardo, mesmo desligado, começou a vibrar insistentemente na mesa. Acho que você precisa ir, Rebeca disse com relutância. Não quero ir, ele admitiu. Quero ficar aqui conversando com você até o sol nascer. E eu quero que você fique, ela respondeu, surpreendendo-se com sua própria honestidade. Então por que parece que estamos nos despedindo? Porque às vezes a vida real interfere nos momentos perfeitos. Leonardo assentiu, entendendo. Mas isso não precisa ser o fim, precisa? Não, Rebeca disse firmemente. Definitivamente não precisa ser o fim. 3 dias se passaram desde o encontro na cafeteria, e Rebeca descobriu que era possível pensar em uma pessoa praticamente a cada minuto do dia sem enlouquecer completamente. Leonardo havia mandado mensagens constantes, fotos de paisagens que viu e achou que ela gostaria, perguntas sobre sua consultoria, comentários engraçados sobre seu cachorro pastor alemão, que aparentemente havia decidido que as caminhadas matinais não eram mais opcionais. Estava terminando de revisar um relatório sobre emissões de carbono quando seu telefone tocou. Oi, disse a voz familiar que já fazia seu coração acelerar. Oi você, ela respondeu, sorrindo automaticamente. Tenho uma proposta maluca para você. Estou escutando. Lembra que falei sobre minha família querer modernizar os hotéis? Bem, meu pai acabou de me dar luz verde para contratar uma consultoria externa. Rebeca sentiu um friozinho na barriga. Leonardo, antes que você diga alguma coisa, quero deixar claro que isso não é desculpa para te ver mais, embora eu definitivamente queira te ver mais. É que depois de conversar com você, percebi o quanto precisamos de alguém que entende de sustentabilidade de verdade. Isso poderia complicar as coisas entre nós, ela disse, embora uma parte dela já estivesse considerando as possibilidades.
Ou poderia ser perfeito, Leonardo retrucou. Pense bem, você teria acesso a uma rede inteira de propriedades para implementar suas ideias. E eu teria uma desculpa legítima para passar mais tempo com a mulher mais interessante que conheci em anos. Rebecca riu. Você é terrível, terrivelmente honesto. O que me diz? Pelo menos venha conhecer as propriedades. Quando? Que tal agora? Agora? Rebecca olhou para o relógio. Eram apenas 2 da tarde de uma quinta-feira. Você não trabalha? Uma das vantagens de ser o filho do dono. Leonardo riu. E besides, isso seria trabalho. Estou te oferecendo um tour executivo. 2 horas depois, Rebecca estava no banco do passageiro de uma caminhonete picape, observando Leonardo explicar entusiasticamente os projetos de expansão da família enquanto dirigiam em direção à primeira propriedade. Então, este hotel aqui, disse ele, apontando para uma construção charmosa cercada por jardins bem cuidados. Foi o primeiro que meu pai comprou. 52 quartos, foco em turismo rural e aventura. É lindo, Rebecca admitiu, já mentalmente catalogando várias melhorias que poderiam ser implementadas. Quer entrar? Eles passaram a próxima hora explorando o hotel. Rebecca fez anotações mentais sobre sistemas de aquecimento solar, possibilidades de captação de água da chuva, jardins que poderiam ser convertidos em hortas orgânicas. Leonardo a observava trabalhar com uma admiração que ela achava simultaneamente lisonjeira e intimidante. Você tem uma mente incrível, disse ele quando pararam na varanda que dava vista para um pequeno lago. Apenas prática, ela respondeu, mas corou com o elogio. Não, é mais que isso, é paixão. Você ama o que faz, e isso transparece. Eles estavam bem próximos agora, e Rebecca podia sentir o perfume dele. Algo masculino e natural que combinava perfeitamente com tudo que ela havia descoberto sobre Leonardo até então. Leonardo, ela começou, mas foi interrompida por uma voz atrás deles. Então é aqui que você estava se escondendo. Eles se viraram para encontrar uma mulher elegante de cerca de 30 anos, com cabelos loiros impecavelmente arrumados e um sorriso que não chegava aos olhos. Não era difícil adivinhar quem era. Camila, Leonardo disse, e Rebecca percebeu imediatamente a tensão em sua voz. O que você está fazendo aqui? Papai me mandou procurar você. Temos uma reunião com os investidores de Campos do Jordão em 1 hora. Camila olhou para Rebecca com curiosidade mal disfarçada. E você deve ser a famosa consultora ambiental. Rebecca Passos. Ela se apresentou, estendendo a mão. Camila apertou sua mão com um sorriso que parecia perfeitamente cordial, mas havia algo nos olhos dela que fez Rebecca se sentir como um inseto sendo examinado sob um microscópio. Que maravilha, Leonardo, ter encontrado alguém tão qualificada para nos ajudar, disse Camila. Embora eu me pergunte se misturar negócios com prazer seja realmente uma boa ideia. Camila, Leonardo advertiu. O quê? É uma preocupação legítima. Camila riu, mas o som não tinha nada de alegre. Afinal, queremos ter certeza de que qualquer decisão profissional seja baseada puramente em mérito, não é mesmo? Rebecca sentiu o sangue subir à cabeça. Posso assegurar que minhas qualificações profissionais falam por si só, independente de qualquer relacionamento pessoal. Oh, tenho certeza que sim, Camila disse docemente. É só que nossa família sempre foi muito cuidadosa com quem confiamos nossos negócios e nossos corações. A última parte foi dita olhando diretamente para Leonardo, que parecia cada vez mais irritado. Camila, chega, ele disse firmemente. Rebecca é uma profissional competente e respeitada. Se você tem algum problema com isso, pode discutir comigo em particular. Claro, querido irmão, não quero causar nenhum constrangimento. Camila sorriu novamente para Rebecca. Foi um prazer conhecê-la. Tenho certeza de que nos veremos novamente em breve. Com isso, ela se virou e saiu, deixando um silêncio tenso em seu rastro. Eu sinto muito, Leonardo disse imediatamente. Ela não deveria ter falado assim com você. Está tudo bem, Rebecca mentiu. Na verdade,
Estava se sentindo como se tivesse acabado de ser avaliada e considerada inadequada. Não, não está tudo bem. Camila estava sendo deliberadamente desrespeitosa. Leonardo, posso fazer uma pergunta? Qualquer uma. Quantas mulheres sua irmã já afastou de você dessa forma? O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. Ela não vai conseguir nos afetar, Leonardo disse finalmente. Mas havia uma incerteza em sua voz que não havia estado lá antes. Não vai? Rebeca se virou para encará-lo, porque parece que ela já conseguiu. O que quer dizer? Quero dizer que há 2 minutos você estava me olhando como se eu fosse a mulher mais incrível do mundo, e agora está me olhando como se estivesse calculando quanto problema eu poderia causar. Leonardo abriu a boca para protestar, mas então a fechou, claramente percebendo que ela tinha razão. Rebeca, eu não quero que isso estrague o que temos. E o que temos exatamente? Ela perguntou. Porque de onde estou vendo, temos 2 pessoas que se gostam muito, mas uma delas vem com uma família que aparentemente tem poder de veto sobre sua vida pessoal. Não é assim tão simples, não é? Rebeca cruzou os braços. Então me explica como é. Leonardo passou a mão pelos cabelos, claramente frustrado. Minha família é complicada, mas eles são minha família. E o negócio que construímos juntos significa tudo para nós. E você acha que estar comigo prejudicaria esse negócio de alguma forma? Claro que não. Mas Camila tem maneiras de tornar as coisas difíceis quando não aprova algo. Que tipo de maneiras? Leonardo hesitou, e Rebeca viu a verdade em seus olhos antes mesmo dele falar. Ela já fez isso antes, não foi? Sabotou relacionamentos seus. Rebeca, quantas vezes, Leonardo? Isso não importa. Desta vez é diferente. Por que é diferente? Porque desta vez estou disposto a lutar. As palavras saíram com uma convicção que fez o coração de Rebeca disparar, mas também a encheu de uma tristeza inesperada. E se você não devesse ter que lutar? Ela perguntou suavemente. E se o amor certo não devesse ser uma batalha constante contra sua própria família? Todas as coisas que valem a pena exigem luta. Sim, mas lutar juntos contra os desafios do mundo. Não lutar um contra o outro, ou você contra sua família por minha causa. Leonardo a olhou por um longo momento e Rebeca pôde ver o conflito em seus olhos. Você está desistindo de nós? Ele perguntou finalmente. Não, ela respondeu honestamente. Mas estou sendo realista sobre o que enfrentaríamos. E se eu disser que estou disposto a enfrentar qualquer coisa, então eu diria que você é corajoso e maravilhoso, e que eu preciso de um tempo para pensar sobre se sou corajosa o suficiente para enfrentar isso com você. Leonardo assentiu lentamente. Quanto tempo? Não sei. Um pouco. E enquanto isso, Rebeca olhou ao redor do hotel, com todas as suas possibilidades e potenciais complicações. Enquanto isso, talvez seja melhor mantermos as coisas profissionais. Pelo menos até eu decidir se consigo lidar com tudo isso. Rebeca, não deixe que Camila estrague isso. Não é só sobre Camila, ela disse suavemente. É sobre se eu quero começar algo sabendo que começará com conflito. Leonardo pareceu querer dizer mais alguma coisa, mas então simplesmente assentiu. Está bem. Profissional. Por enquanto. Por enquanto, ela concordou, embora uma parte dela se perguntasse se não estava cometendo um erro terrível. Eles voltaram para a cidade em um silêncio que parecia carregado de todas as palavras que não haviam dito. E Rebeca não conseguia parar de pensar que talvez, só talvez, dizer não mais uma vez não fosse necessariamente a resposta certa. Mas desta vez, ela precisava ter certeza. A semana que se seguiu foi um tipo especial de tortura para Rebeca. Leonardo manteve sua palavra sobre manter as coisas profissionais. Suas mensagens eram estritamente sobre o projeto de consultoria. Seus encontros aconteciam sempre em propriedades da família com outros funcionários presentes. E ele a tratava com a cortesia respeitosa que se daria a qualquer consultor externo competente. Era exatamente o que ela havia pedido. E estava odiando cada segundo. Você está sendo ridícula, disse sua irmã Fernanda, observando Rebeca mexer distraidamente no almoço
durante o domingo em família. O homem está claramente louco por você. Você está louca por ele. E vocês estão brincando de gato e rato por causa da irmã chata dele? Não é tão simples assim, Rebeca murmurou. Claro que é, sua mãe, Sônia, interferiu. Filha, já vi você apaixonada antes e nunca vi você assim. Com Carlos você estava confortável. Com este Leonardo, você está viva. Mãe tem razão. Fernanda concordou. E Becides, que tipo de terapeuta em inteligência emocional eu seria se não percebesse que você está se sabotando? Rebeca suspirou. E se der errado? E se a família dele realmente nos tornar miseráveis? E se der certo? Seu pai, Roberto, falou pela primeira vez, levantando os olhos do jornal. Filha, construí meu negócio lutando contra pessoas que diziam que eu não conseguiria. Às vezes vale a pena apostar no que pode dar certo. Mas vocês não entendem. A irmã dele literalmente sabota os relacionamentos dele. E a família tem poder real sobre a vida profissional dele. Então talvez seja a hora de ele escolher o que é mais importante. Sônia disse pragmaticamente. E se ele não conseguir fazer essa escolha, talvez não seja o homem certo mesmo. Rebeca estava ponderando as palavras da mãe quando seu telefone tocou. Era Leonardo. Oi? Ela atendeu saindo da mesa. Oi? Desculpe incomodar no domingo, mas você poderia me encontrar? É importante. Havia algo no tom dele que a fez prestar atenção. Claro. Onde? No parque, onde costumamos fazer as trilhas. Próximo ao lago. 1 hora depois, Rebeca encontrou Leonardo sentado em um banco de frente para a água, com seu pastor alemão, Thor, deitado a seus pés. Ele parecia cansado de uma forma que ia além do físico. O que aconteceu? Ela perguntou sentando-se ao lado dele. Tive uma conversa esclarecedora com minha família ontem à noite. Ele disse, não olhando para ela. Sobre você, sobre nós. O estômago de Rebeca se contraiu. E Camila apresentou uma lista de razões pelas quais você seria inadequada para nossa família. Ele finalmente a olhou. E havia uma raiva fria em seus olhos que ela nunca havia visto antes. Incluindo o fato de que você claramente não vem de uma família tradicional, que sua carreira é muito independente e que você obviamente tem ideias muito modernas sobre o papel das mulheres. Leonardo, ainda não terminei. Ele se virou para encará-la completamente. Meu pai concordou com ela. Disse que talvez fosse melhor manter as coisas estritamente profissionais, para o bem dos negócios. Rebeca sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. E você? O que disse? Eu disse que eles estavam sendo ridículos e preconceituosos, que você era inteligente, competente e que eu estava me apaixonando por você, quer eles aprovassem ou não. O coração de Rebeca disparou. Você disse isso mesmo? Disse. Então, Camila me lembrou de que eu sou o diretor de expansão da empresa familiar e que talvez fosse hora de reconsiderar se ainda sou a pessoa certa para o cargo, se meu julgamento pessoal está tão comprometido. Ela te ameaçou? Basicamente. Leonardo riu, mas o som não tinha humor algum. E sabe qual foi a parte mais esclarecedora? Percebi que não me importo. Como assim? Rebeca, passei 30 anos da minha vida tentando ser o filho perfeito, o irmão perfeito, o executivo perfeito. E sabe o que consegui? Uma vida perfeitamente vazia. Ele pegou a mão dela. Até te conhecer. Rebeca sentiu lágrimas nos olhos. Leonardo. Não, deixe-me terminar. Você me perguntou se eu estava disposto a lutar e eu disse que sim. Mas percebi que essa é a pergunta errada. Qual é a pergunta certa? A pergunta certa é, pelo que vale a pena lutar? E a resposta é simples. Vale a pena lutar por você, por nós, por uma chance de ser feliz de verdade. E sua família? Minha família vai ter que aceitar que eu sou um adulto, capaz de tomar minhas próprias decisões. E se não conseguirem, bem, talvez seja a hora de descobrir quem eu sou fora da dinâmica familiar. Rebeca estudou o rosto dele, procurando por sinais de dúvida ou hesitação. Não encontrou nenhum. Você tem certeza? Porque se ficarmos juntos não vai ser fácil. Sua irmã vai fazer de tudo para nos separar. Deixe-a tentar.
A voz de Leonardo tinha uma determinação que ela nunca havia ouvido antes. Rebeca, você me fez perceber que estava vivendo a vida que outras pessoas queriam para mim, não a que eu queria para mim mesmo. E se você perder o emprego? Então criarei minha própria empresa. Tenho experiência, contatos e... Ele sorriu pela primeira vez desde que ela chegara. Conheço uma consultora em sustentabilidade incrível que poderia me ajudar. Rebeca riu, sentindo como se um peso enorme tivesse sido retirado de seus ombros. Você está maluco? Completamente. Por você. Leonardo, Antes que você diga qualquer coisa, preciso te contar o resto. Tem mais? Minha mãe me procurou esta manhã. Depois que eu saí da reunião familiar ontem à noite, ela teve uma conversa séria com Camila e com meu pai. Sobre o quê? Sobre como eles estavam sendo injustos contigo e comigo. Aparentemente, minha mãe tem algumas opiniões próprias sobre interferência excessiva nos relacionamentos dos filhos. Rebeca arqueou as sobrancelhas. E ela quer te conhecer adequadamente. Me pediu para convidar você para o almoço de domingo. Sua mãe quer me conhecer? Quer. E disse que se Camila não conseguir se comportar adequadamente, ela mesma vai ter uma conversa com ela. Nossa, sua mãe parece ser uma mulher e tanto. É mesmo. Acho que vocês vão se dar muito bem. Leonardo apertou a mão dela. Então, o que me diz? Está disposta a dar uma chance para nós? Rebeca olhou para ele. Realmente olhou. Viu a vulnerabilidade em seus olhos, a determinação em sua postura, a forma como ele segurava sua mão como se ela fosse preciosa. E pela primeira vez em semanas, sentiu que podia respirar adequadamente. Sim, disse ela simplesmente. Estou disposta. O sorriso que Leonardo deu poderia ter iluminado toda a cidade. Sério? Sério. Mas com uma condição. Qualquer uma. Nada de manter segredos um do outro. Se sua família criar problemas, conversamos sobre isso. Se eu ficar insegura, falo com você. Enfrentamos tudo juntos. Juntos, ele concordou, e então a beijou. Foi um beijo suave, terno, cheio de promessas e possibilidades. E quando se separaram, Rebeca soube que havia tomado a decisão certa. Então, disse Leonardo sorrindo, pronta para conhecer minha mãe? Pronta. Rebeca respondeu. Mas e se Camila estiver lá? Então ela vai descobrir que você não é o tipo de mulher que se deixa intimidar facilmente. E como você sabe disso? Porque você teve coragem de dizer não a um casamento que não queria, coragem de construir sua própria carreira e coragem de me dar uma chance mesmo sabendo que não seria fácil. Ele a puxou para mais perto. Rebeca Passos, você é a mulher mais corajosa que eu conheço. E você é o homem mais teimoso que eu conheço. Ela retorquiu. Graças a Deus. Eles riram juntos e Thor levantou a cabeça como se aprovasse a decisão de seus humanos de finalmente pararem de complicar as coisas. Enquanto caminhavam de volta pela trilha, Rebeca se permitiu sentir algo que não sentia há muito tempo. Esperança genuína sobre o futuro. Talvez dizer sim às vezes certas fosse tão importante quanto dizer não às erradas. E talvez, só talvez, ela tivesse finalmente encontrado alguém que valia todas as complicações do mundo. O almoço de domingo na casa dos Guerreiro era uma produção digna de filme. A propriedade era impressionante. Uma construção moderna, cercada por jardins impecáveis, com vista para as montanhas ao redor de Rio Claro. Rebeca ajustou o vestido pela 10ª vez enquanto Leonardo estacionava a caminhonete. Você está linda, ele disse, notando seu nervosismo, e minha mãe vai te adorar. E se ela não adorar? Impossível! Ela já gosta de você só por me ver feliz. A porta foi aberta por uma mulher elegante de 50 e poucos anos, com cabelos grisalhos presos em um coque despretensioso e olhos calorosos que lembravam os de Leonardo. Você deve ser Rebeca, disse ela, abrindo um sorriso genuíno. Sou Helena, a mãe do Leonardo. É um prazer finalmente conhecê-la. O prazer é meu, doutora Helena, Rebeca respondeu, relaxando imediatamente com a recepção calorosa. Nada de doutor aqui. Eu Helena mesmo.
Ela puxou Rebeca para um abraço maternal. Leonardo não para de falar sobre você, sobre sua inteligência, seu trabalho incrível, suas fotografias. Mãe, Leonardo murmurou, claramente embaraçado. O quê? Estou proibida de elogiar a namorada do meu filho? Rebeca sentiu o coração dar uma cambalhota ao ouvir a palavra namorada dita com tanta naturalidade e aprovação. Venham, o almoço está quase pronto. Roberto está no escritório terminando uma ligação, mas já desce. E Camila? Bem, Camila está tendo um dos seus dias. Leonardo e Rebeca trocaram um olhar significativo. Mãe, se ela vai criar problemas... Ela não vai criar problemas, Helena disse firmemente. Já tivemos uma conversa sobre isso. Eles foram conduzidos a uma sala de estar ampla e aconchegante, com grandes janelas que davam vista para o jardim. Rebeca estava admirando a decoração quando ouviu passos na escada. Ah, que bom que chegaram, disse uma voz masculina profunda. Roberto Guerreiro era uma versão mais velha de Leonardo. Cabelos grisalhos, porte imponente, mas com a mesma gentileza nos olhos. Papai, esta é Rebeca. Leonardo fez as apresentações. Rebeca, finalmente. Roberto estendeu a mão com um sorriso. Helena não para de falar que está curiosa para conhecer a mulher que conseguiu fazer nosso Leonardo sorrir de verdade novamente. Novamente? Rebeca perguntou. Digamos que ele andava meio... sombrio ultimamente, Roberto explicou. Até algumas semanas atrás, antes que alguém pudesse responder, Camila apareceu na sala. Estava impecável como sempre, mas havia uma tensão em seus ombros que Rebeca notou imediatamente. Olá, Rebeca, disse ela com um sorriso que parecia genuíno, embora um pouco forçado. Que bom vê-la novamente. Olá, Camila, obrigada por me receberem em casa. Claro. Somos uma família acolhedora. Helena olhou para a filha com uma expressão que claramente dizia comporte-se. E Camila pareceu captar a mensagem. O almoço transcorreu surpreendentemente bem. Helena fez 1000 perguntas sobre o trabalho de Rebeca, demonstrando interesse genuíno pelas questões ambientais. Roberto discutiu possibilidades de parcerias além dos hotéis da família. Até Camila participou da conversa de forma civilizada, embora Rebeca percebesse que ela a observava constantemente. Rebeca, me conte sobre suas fotografias, Helena pediu enquanto serviam a sobremesa. Leonardo disse que você é muito talentosa. É mais um hobby que virou paixão, Rebeca respondeu modestamente. Ela ganhou vários prêmios. Leonardo acrescentou com orgulho. E suas fotos são incríveis. Mostro para ela, amor. O amor saiu tão naturalmente que Rebeca sentiu o coração derreter. Leonardo mostrou algumas fotos no celular, e ela observou a reação genuinamente impressionada dos pais dele. Isto é arte, Helena disse categoricamente. Você já pensou em fazer uma exposição? Na verdade... Rebeca hesitou, olhando para Leonardo, que a encorajou com um aceno. Sempre foi um sonho meu. Então vamos torná-lo realidade, Roberto disse imediatamente. Temos uma galeria no hotel principal que seria perfeita para uma exposição. Papai, você não precisa... Não é favor, Leonardo, é negócio. Arte de qualidade atrai hóspedes de qualidade. Roberto sorriu para Rebeca. Se você estiver interessada, claro. Rebeca estava tão emocionada que mal conseguia falar. Seria incrível. Ótimo. Camila pode ajudar com a organização. Ela tem contatos na mídia local. Pela primeira vez, Camila pareceu genuinamente desconfortável. Claro, papai. Seria um prazer. Após o almoço, Helena insistiu em mostrar o jardim para Rebeca enquanto os homens discutiam negócios. Camila disse que precisava fazer algumas ligações e desapareceu. Você quer saber a verdade sobre Camila? Helena perguntou enquanto caminhavam entre as roseiras. Se você quiser me contar. Ela não é má, Rebeca, mas é extremamente protetora do Leonardo desde que eram crianças. E tem medo de mudanças. Medo? Camila construiu sua identidade em torno de ser indispensável para esta família. Quando Leonardo encontra alguém que pode torná-lo feliz independentemente dela,
Bem, isso a assusta. Rebeca assentiu, começando a entender. E os outros relacionamentos dele? Ela sempre encontrava falhas. E devo admitir que algumas vezes estava certa. Havia mulheres que estavam interessadas mais na posição financeira dele que nele mesmo. Helena parou e olhou diretamente para Rebeca. Mas você é diferente, como a senhora sabe. Porque vejo como meu filho olha para você. E vejo como você olha para ele. É real. Elas continuaram caminhando em silêncio confortável até Helena falar novamente. Posso dar um conselho? Claro. Não deixe que Camila a afaste. Leonardo nunca foi tão feliz. E ele precisa de alguém como você. Alguém que o desafie, que o apoie, que o ame pelo que ele é, não pelo que representa. E se ela não conseguir aceitar isso? Então, ela vai ter que aprender, porque desta vez não vou deixar que ela sabote a felicidade do meu filho. Havia uma firmeza na voz de Helena que deixou claro que ela falava sério. Quando voltaram para casa, encontraram Leonardo e Roberto no terraço, bebendo café e rindo de alguma piada interna. Do que vocês estão rindo? Helena perguntou. Estava contando para o papai sobre o passeio de balão. Leonardo explicou. E como quase desisti de ir. Graças a Deus não desistiu, Roberto disse. Senão perderia a oportunidade de conhecer esta jovem maravilhosa. Pai, Leonardo protestou, mas estava sorrindo. O quê? Estou proibido de aprovar? Depois de anos vendo você namorar mulheres que me davam sono só de conversar? Roberto, Helena repreendeu, mas estava rindo. É verdade. Lembra da Patrícia? Aquela que só falava sobre maquiagem e novelas? Ou da Marisa, que achava que sustentabilidade era nome de doença. Leonardo acrescentou, rindo também. Rebeca se viu rindo junto, sentindo-se verdadeiramente parte daquela família pela primeira vez. Foi então que Camila apareceu no terraço, com uma expressão estranha no rosto. Leonardo, posso falar com você um minuto, em particular? O sorriso de Leonardo desapareceu imediatamente. Se for sobre Rebeca, por favor, só um minuto. Leonardo olhou para Rebeca, que assentiu encorajadoramente. Eles se afastaram para o canto do terraço, mas suas vozes chegavam aos outros. Camila, já conversamos sobre isso. Eu sei, não é isso. Camila parecia nervosa. É que recebi uma ligação hoje, do Carlos. O sangue de Rebeca gelou. Carlos era seu ex-noivo. Quem é Carlos? Leonardo perguntou confuso. O ex-noivo da Rebeca. Ele quer conversar comigo sobre ela. O quê? A voz de Leonardo subiu um tom. Disse que tem informações que eu deveria saber antes de... Bem, antes de vocês ficarem mais sérios. Rebeca se levantou abruptamente. Ele disse o quê? Todos olharam para ela, e ela percebeu que havia falado mais alto do que pretendia. Rebeca, Leonardo começou. Carlos ligou para sua irmã? Ela perguntou incrédula. Como ele conseguiu o número dela? Eu não sei, Camila admitiu, mas ele pareceu saber muito sobre nossa família, sobre nossos negócios. E você pretende falar com ele? Rebeca perguntou, sentindo a raiva crescer dentro dela. Eu não sei. Quero dizer, se ele tem informações importantes, as únicas informações importantes sobre mim são as que eu escolho compartilhar, Rebeca disse firmemente. E tudo que Carlos pode ter a dizer é baseado em ressentimento, porque eu disse não ao pedido de casamento dele. Rebeca está certa, Leonardo disse, colocando-se ao lado dela. Camila, você não vai falar com esse homem. Não posso simplesmente ignorar. Pode sim, Helena interferiu com uma voz de aço. E vai ignorar. Não vamos permitir que um ex-namorado ressentido cause problemas para esta família. Mas e se... Camila? Roberto se levantou, e sua voz tinha a autoridade de alguém acostumado a ser obedecido. Você não vai falar com esse homem. E se ele ligar novamente, você vai desligar. Está claro? Camila pareceu querer argumentar, mas então assentiu relutantemente. Ótimo, Helena disse. Agora que isso está resolvido, que tal tomarmos um café? Mas Rebeca estava tremendo de raiva. Com licença, disse ela dirigindo-se às escadas. Rebeca, espere! Leonardo a seguiu.
Ela parou no jardim, tentando controlar a respiração. Está tudo bem, Leonardo disse suavemente, puxando-a para seus braços. Não, não está tudo bem. Ele está tentando me sabotar. E sua irmã estava disposta a ouvi-lo. Mas ela não vai ouvir. Meus pais deixaram isso claro. Desta vez, Rebeca disse. Mas e da próxima? Leonardo, você não entende. Carlos é manipulador e persuasivo. Se ele conseguiu o número da sua irmã, então vamos descobrir como e impedir que aconteça novamente. Rebeca o olhou, vendo a determinação em seus olhos. Você realmente está disposto a lutar contra todos por mim? Por nós, ele corrigiu. E sim, estou disposto a lutar contra o mundo inteiro se necessário. Ela o beijou então, ali no jardim, sob os olhos aprovadores de seus pais na varanda. E pela primeira vez desde que conhecera Leonardo Guerreiro, Rebeca se permitiu acreditar que talvez, só talvez, ela tivesse encontrado alguém que realmente valia todos os obstáculos. Mas uma parte dela sabia que Carlos não desistiria facilmente e que a verdadeira batalha estava apenas começando. Epílogo. 6 meses depois. A galeria do Hotel Vista da Serra estava repleta de pessoas admirando as fotografias de Rebeca Passos. A exposição Horizontes havia se tornado o evento cultural mais comentado de Rio Claro, atraindo visitantes de São Paulo e outras cidades da região. Não consigo acreditar que tudo isso é real, Rebeca murmurou para Leonardo, que estava ao seu lado, observando um casal de colecionadores discutir animadamente sobre uma de suas fotos de paisagem. É melhor acreditar, ele respondeu, passando o braço pela cintura dela, porque já vendeu 17 fotografias só hoje. 17? Rebeca arregalou os olhos. Você está brincando. Nunca brincaria sobre o sucesso da minha noiva. A palavra ainda fazia o coração dela disparar, mesmo depois de 3 semanas do pedido. Leonardo havia escolhido o local perfeito, durante um voo de balão ao pôr do sol, 3.000 metros acima da cidade onde se conheceram. Senhor Guerreiro? Uma jovem jornalista se aproximou. Poderia nos conceder uma entrevista rápida sobre a parceria entre os hotéis da família e artistas locais? Na verdade, Leonardo sorriu, quem você deveria entrevistar é minha noiva. Ela é que teve a ideia de transformar nossos hotéis em espaços de promoção cultural. A jornalista se virou para Rebeca com interesse renovado, e ela se viu falando sobre seus planos de expandir o programa para incluir outros artistas da região. Enquanto concedia a entrevista, Rebeca avistou Helena, conversando animadamente com seus pais do outro lado da galeria. A amizade entre as duas famílias havia florescido naturalmente, especialmente depois que descobriram que Roberto e Helena compartilhavam a paixão por trabalhos sociais. Posso interromper um momento? Camila apareceu ao lado delas quando a jornalista se afastou. Rebeca se tensou instintivamente, embora o relacionamento entre elas tivesse melhorado consideravelmente nos últimos meses. Queria te dar uma coisa, Camila disse, estendendo um pequeno embrulho. Camila, você não precisava... Abra. Dentro estava uma pequena moldura de prata com uma foto que Rebeca não reconheceu inicialmente. Era ela e Leonardo durante o primeiro passeio de balão, mas tirada de uma distância. Eles estavam olhando um para o outro, com o céu dourado do pôr do sol ao fundo. Como você conseguiu esta foto? Rebeca perguntou confusa. Eu estava no local de pouso naquele dia, Camila admitiu, parecendo um pouco embaraçada. Fui espionar vocês, para ser sincera, mas quando vi como vocês se olhavam, ela deu de ombros. Percebi que estava errada sobre você. Sobre vocês. Rebeca sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Camila, não me agradeça ainda. Tem mais uma coisa. Camila respirou fundo. Carlos tentou me ligar mais 3 vezes depois daquele domingo. E, bom, digamos que ele descobriu que não é inteligente tentar manipular informações sobre minha família. O que você fez? Digamos apenas que ele não vai mais incomodar nenhum de nós. Nunca mais. Leonardo apareceu ao lado delas neste momento, como se sentisse que algo importante estava acontecendo. Tudo bem aqui?
Tudo perfeito, Rebeca respondeu, abraçando Camila impulsivamente. Sua irmã acabou de me dar o presente mais lindo. Leonardo olhou para a foto e sorriu. Nossa, nós parecemos completamente apaixonados nesta foto. Parecem? Camila riu. Vocês estão completamente apaixonados. Até uma cega veria isso. Falando em estar apaixonado, Leonardo disse, puxando Rebeca para mais perto. Que tal marcarmos uma data para o casamento? Aqui? Rebeca sugeriu, olhando ao redor da galeria. Seria perfeito. No terraço do hotel. Helena apareceu como se tivesse ouvido a conversa inteira. Com vista para as montanhas, seria mágico. E podemos fazer um voo de balão para a lua de mel, Leonardo acrescentou, fazendo Rebeca rir. Ou podemos simplesmente viajar pelo Brasil, fotografando paisagens para sua próxima exposição. Ele continuou. Tenho algumas ideias sobre destinos. Devagar, Romeu. Rebeca riu. Primeiro deixamos esta exposição acabar, depois planejamos o casamento. E aí pensamos na lua de mel. Concordo com ela. Roberto apareceu, carregando 2 taças de champanhe. Mas que tal celebrarmos o presente primeiro? Eles brindaram ali mesmo, no meio da galeria, cercados pelas fotografias de Rebeca e por ambas as famílias. Fernanda estava tirando fotos do momento com a câmera profissional de Rebeca. Thor estava deitado pacientemente em um canto. Leonardo havia insistido que o cachorro também deveria estar presente. E tudo parecia exatamente como deveria ser. Você sabe o que é mais engraçado? Rebeca disse para Leonardo, enquanto observavam os convidados admirando suas obras. O quê? Se eu não tivesse dito não para Carlos, nunca teria ganhado aquela promoção da rádio, nunca teria feito o passeio de balão, nunca teria te conhecido. E se eu não tivesse quase desistido de ir, nunca teria conhecido você, ele respondeu. É quase como se o universo tivesse conspirado para nos juntar. Ou talvez, Leonardo a puxou para um beijo suave. As melhores coisas da vida simplesmente acontecem quando temos coragem de dizer sim às oportunidades certas. E não às erradas, Rebeca completou. E não às erradas, ele concordou. Enquanto se beijavam, Rebeca podia ouvir o murmúrio aprovador dos convidados, o som das conversas sobre arte e amor, e sabia que havia finalmente encontrado seu lugar no mundo. Não apenas ao lado de Leonardo, mas na vida que haviam construído juntos. Uma vida feita de aventuras aéreas, projetos sustentáveis, fotografias que capturavam a beleza do mundo e um amor que havia superado todas as expectativas. 6 meses atrás, ela havia seguido o coração e dito não a um futuro que não queria. Hoje, estava dizendo sim a um futuro que superava todos os seus sonhos. E nas paredes ao redor, suas fotografias contavam a história de uma mulher que havia aprendido que, às vezes, o maior ato de coragem é simplesmente estar aberta para o que a vida tem a oferecer, especialmente quando vem flutuando em um balão de ar quente, trazendo consigo a pessoa que você estava destinada a amar.